Vamos lá. Vou falar aqui agora sobre o Vale das Consciências. O Espiritismo, ele trouxe o Vale dos Suicidas, o Vale dos Dependentes Químicos, mas a gente tem que entender também outras especificações muito mais complexas sobre a questão dos vales da- em relação a umbral, né? Então, para a gente entender a complexidade sobre o Vale das Consciências, a gente tem que entender que nós somos divididos em várias partes. Então, vou citar duas partes interessantes aqui para não ficar um processo confuso. Então, o corpo astral, certo? E a nossa consciência, a nossa energia, a energia que dá energia ao corpo, né? Então, quando desencarnamos e temos contratos, acordos com certos seres específicos, o nosso corpo astral muitas vezes ele pode ir para uma colônia espiritual, né, através de um resgate, ou parar no umbral. Porém, a nossa consciência é uma outra questão. A consciência ela pode ser levada para esse local que eu denominei de Vale das Consciências. Por que que isso acontece? Quando nós fazemos muitos acordos, geralmente nós vendemos informações de vidas passadas, que eu denomino de arquivos de memória. Pode acontecer de muitos desses arquivos de memória serem vendidos, ocasionando na perda do controle da consciência que você tem nessa encarnação. Então, se você perde o controle da consciência que você tem nessa encarnação, o que pode acontecer? Em vida, você adquirir um contrato de entrante, onde seres vão invadir o seu corpo e implantar karmas deles, situações que eles precisam resolver para você e sair, certo? De forma transitória. Mas na questão do desencarne, é outra situação. Na situação do desencarne, acontece o seguinte: essas consciências, elas por possuírem muita energia, elas são levadas para regiões umbralinas, certo? Então, quando são levadas para essas regiões umbralinas, elas são usadas como catalisadores para manter tecnologias como indústrias de clones, como outras questões, como uma usina energética. Então, muitas pessoas, muitas consciências, elas ficam presas nesses vales e, devido à falta de conhecimento e o que culmina na, na necessidade que existe no astral das leis, na parte superior, de ter o livre-arbítrio para poder resgatar essas consciências, muitas delas ficam perdidas nesses locais e acabam perdendo seus registros, suas informações. Então, vou tratar como se fosse uma região dimensional, a parte do umbral, onde esses seres usam a energia dessas centelhas, né, das centelhas que todos nós temos, para nutrir energeticamente indústrias do umbral, para nutrir energeticamente fábricas nas regiões umbralinas e tudo isso. Então, por exemplo, se acontece desses locais serem nutridos com essas almas, né, com essas informações, a situação do ovoide, por exemplo, ela é a de menos perto dessa questão. Então, é muito amplo esses tipos de manipulações que ocorrem na humanidade. Então, os acordos podem ser feitos assim também. Você vender memórias, certo? Esses seres, que eu não vou denominar os seres porque são vários, né? Não vou falar que só o Mago Negro. Então, você pode vender, de repente, uma memória sua, que é uma vida passada, através de um acordo, de um pacto, na qual você quis obter uma vitória momentânea, uma vingança momentânea, e essa memória ser vendida, certo? E de repente a sua consciência não teve noção da quantidade de memórias e de vidas que você vendeu e acaba criando uma situação tão aglomerada que a sua consciência
ela vamos supor, vamos tratar assim, para tentar simplificar isso. A sua consciência nesse agora, de repente, pode estar tão acumulada de dívidas, de contratos, de acordos, de toda essa situação, que essa pode ser a sua última experiência. Eu não estou tentando criar uma informação totalmente negativa. Isso daqui é uma explicação, certo? Então pode criar uma situação tão difícil de resolver devido à falta de acesso às informações, que essa pode ser a sua última experiência de fato na fisicalidade ou nas dimensões físicas pertencentes à, à encarnação, certo? Então, nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio e, claro, ter um conhecimento de causa dessa situação para poder resolver isso e fazer esses resgates. Essa informação eu obtive, que eu também não conhecia isso, através de um tratamento onde que eu sou muito investigativo. Então, através desse tratamento, eu encontrei várias consciências presas e e eu perguntei na época aos meus superiores porque o que que acontece para vocês entenderem como é que funciona um trabalho. Os seres, eles não informam assim para você de primeira assim, fala assim: "Ah, busque ali, faça assim, faça assado". É através da sua busca e da sua curiosidade que você vai abrindo informações e através dessas informações eles podem utilizar através do livre-arbítrio a ajudar a informar mais ou menos como é que funciona, como é que é assim, como é que é assado. É dessa maneira que eu descobri essas informações, certo? Então, o Vale das Consciências existe e são várias, inúmeras almas presas naqueles locais, que é muito mais denso, muito mais difícil de acessar e muito triste isso, porque muitos de nós fizemos esses acordos na cegueira da vaidade, na cegueira da ilusão, da necessidade de vingança, de ódio, de raiva, de ira, de rancor, que são essas informações todas que estão dentro de nós de forma oculta, mas que estão vivendo nas linhas de tempo dentro das nossas informações aqui. Que nem, por exemplo, a pineal, ela dentro da a pineal, por exemplo, elas são cheias de portais. Esses portais eles levam para inúmeras linhas de tempo e realidades. Os seres, quando eles acessam nossa pineal, por exemplo, eles podem inserir informações inúmeras dentro de inúmeras linhas de tempo dentro da nossa consciência. E através disso inserir karmas que não são nossos. Por isso que existe a necessidade da revisão de karma, que é uma coisa que eu faço também, né? A revisão de karma. Porque a revisão de karma faz a separação do joio e do trigo, do que você tem que resolver e do que inserir para você resolver. Tem muitas dívidas que não pertencem às pessoas, mas os seres que têm acesso a essas informações inserem é, a mais dentro do que você de fato deve. Então a complexidade espiritual é muito mais complexa e difícil de entender. E eu espero que eu tenha conseguido explicar isso aqui. Se tiver alguma dúvida, coloque em comentários e tal. Vou colocar e vou responder todo mundo assim, né? Porque eu não sei se eu consegui explicar da maneira correta e mais fácil, né? Mas é isso. Eu acho que não tenho mais o que explicar agora. Dúvidas, coloquem aí que eu respondo direitinho, tá? Tanto aqui como no YouTube também, tá? Luz e Consciência, o canal no YouTube. Se quiserem se inscrever lá e tal, vai ajudar bastante.